Vamos então fazer hoje um resumo desse livro que passamos agora, nesses últimos dias. Esse livro lindo de Gênesis, que veio da criação do mundo por Deus. Vocês viram, né? Como Deus foi maravilhoso, bondoso e criou todo esse mundo para nós. Ele fez todas as coisas submissas a nós, todas as coisas desse mundo, para que nós pudéssemos usar com sabedoria. Mas o homem, o ser humano, ele é muito egoísta, ambicioso, né? E como vocês viram daí na história de Gênesis, o homem desobedeceu e comeu do fruto que não era para comer. Foi aonde começou tudo. Todas as desavenças, todas as coisas ruins, o egoísmo humano, onde veio as guerras, as brigas, as batalhas. E Deus se desanimou, se arrependeu com tudo que tinha feito, porque Ele fez o homem à imagem e semelhança dele, esperando que o homem fosse bom sempre, que o homem não fosse desobediente, obedecesse os mandamentos do Criador dele, né? Mas o livro também nos mostra a benignidade, a bondade de Deus, a justiça do Pai. Apesar dele estar desanimado, ter se arrependido de ter feito todo esse mundo para nós, ele foi muito bom. Quando fez o dilúvio, ele decidiu derrubar tudo, acabar com tudo, matar tudo que ele fez. Mas por causa de um homem bom, que foi Noé, ele nos poupou, né? E junto com Noé e a sua família, preservando o ser humano, o homem, ele também preservou as outras coisas, né? Os animais, todos os tipos de animais, né? As plantas, flores e tudo mais, né? As sementes, tudo isso para que o homem depois viesse e se povoasse e fizesse tudo direito, né? Tudo conforme a vontade dele, né? A vontade de Deus Pai. E tudo isso servindo para nós, né? Ele poupou tudo isso, todos os animais, sementes, plantas, para que nós pudéssemos se alimentar, pudéssemos viver. Mas passou-se os tempos, passou-se o dilúvio, os descendentes de Noé foram se multiplicando, crescendo, conquistando áreas, descobrindo terras, se dividindo, formando povos. E o que aconteceu com o mundo de novo? Um caos de novo. Parece que ninguém aprendeu nada. O mundo virou em brigas de novo. O mundo havia guerras, discussões, batalhas, tudo de novo. Chegaram a construir a tal torre de Babel. Eles queriam uma torre bem alta para alcançar o céu e ver Deus. Chegaram primeiro lá, né? Mas aí foi onde Deus irou todos. E na época todo mundo falava a mesma língua, todo mundo era igual. Aí então, com a ira de Deus, pelo que eles estavam fazendo, pela arrogância deles, Deus espalhou todos eles dali, pelo mundo afora, e colocou para falar em línguas diferentes, né? Cada um falando línguas diferentes e ninguém mais entendia ninguém. E a tal torre parou de ser feita, a tal cidade parou de ser feita. Então, com algum outro tempo, havia muita fome, né? No mundo inteiro, e Deus fez um pacto com Abraão e falou para ele sair dali e daquela terra, que já não dava mais nada,
e fosse para a terra que Deus mostrasse para Abraão, né? Abraão obedeceu, pegou suas coisas, sua família e foi. E foi até o Egito, como ele via muita fome, queria procurar comida, foi até o Egito e fez uma mentira, dizendo pro faraó do Egito lá, o grandão, que a Sarai, sua mulher, não era sua mulher, era sua irmã. Ele ficou com medo dos egípcios acharem ela bonita demais e matar ele e ficar com ela como esposa, né? Então ele pediu para ela mentir. Daí o faraó gostou muito dela e tomou ela como esposa. Mas Deus ficou muito irado com tudo isso. Pegou e mandou uma praga na casa do faraó. E o faraó também ficou muito irado. Chegou lá e meteu a boca no Abraão. Mas que é isso, Abraão? Você não me disse que era tua mulher? Falou que era tua irmã? Agora pegue tua mulher de volta e pegue tuas coisas e suma-se daqui da frente. Eu não quero mais ver vocês na frente. Deus ficou muito bravo comigo. E foi o que aconteceu. Dali eles foram embora. Mas Abraão era muito bem querido por Deus, porque ele era um homem certo, um homem justo, e seguia os preceitos de Deus, os mandamentos do Pai. Então foi embora dali e Deus lhe deu várias outras terras de novo. Mas continuou a matança, a briga entre reis e reis, né? Contra pessoa, bando, saqueando as coisas dos outros. Enfim, continuou muita briga, muita batalha. E como Abraão sempre se mostrava fiel a Deus, temente a Deus, Deus sempre vendo ele com mais bem-querer, né? E cada vez mais abençoando Abraão com terras, com mais e mais animais, plantações que produziam bem. Deus sempre mostrando o seu poder, a sua grandeza através de Abraão. Mas ainda tinha muita guerra, muita briga, muito pecado, muita coisa má visto pelos olhos de Deus, né? Nessa terra. Então um dia 3 anjos e o Senhor resolveram aparecer para Abraão, né? Quando estavam indo no caminho para destruir e ver, né? Iam destruir uma cidade, a cidade de Gomorra, porque era muito pecado lá, era muita coisa errada. Nesse caminho passaram por Abraão e disseram a ele, o Senhor disse a ele que ele ia ter um filho. E ele não quis acreditar, a mulher dele não quis acreditar, porque eles já estavam velhos, já tinha passado a idade. Mas o Senhor prometeu que iria dar um filho para eles no ano seguinte. E Deus mostrou a sua benignidade, a sua bondade, né, com as pessoas desse mundo, daquela cidade que ele iria destruir. Ele disse que se tivesse 10 justos na cidade, não iria destruir mais a cidade por amor aos 10 justos. É uma metáfora de 10, mas dá para nós entendermos bem que por causa de um justo, todos somos livres, né? Somos salvos, porque Deus é bom o tempo todo. Deus acredita na regeneração, no salvar das pessoas, no perdão. Deus acredita que eu e você podemos sim ser salvos, basta querermos. E passou, os homens saíram dali da casa de Abraão e foram para as cidades de Zoar e Gomorra e
Sodoma, Campina. E chegando lá, os anjos de Deus foram averiguar se estava tudo certo, se era mesmo que tinha muita briga, muita coisa errada, muito pecado, e se tinha algum justo na cidade. Pois Deus tinha mandado eles destruir a cidade inteira, né? Mas eles chegando lá, já no momento, já viram que o povo de lá estava muito corrompido, tinha muita maldade. Então, aquela cidade foi destruída e Deus mostrou a sua ira contra os maus. Destruiu toda a cidade, destruiu tudo que vivia na cidade, desde os animais, homens e plantas. Mas Deus é bom e se lembrou do pacto que fez com Abraão. E como ele gostava muito de Abraão, e Abraão era muito justo, ele se lembrou de Ló, o seu sobrinho, e tirou Ló e as suas filhas de lá, da cidade, e se refugiaram numa cidade próxima de lá, salvando Ló e suas filhas. Deus é bom o tempo todo com os justos. E passando tudo isso, Deus voltou a Abraão e a sua mulher, né, e fez o prometido, deu um filho. E esse filho, Abraão chamou de Isaque. E Abraão tinha feito um pacto com Deus uns tempos atrás de circuncidar todos os homens que dali viessem, né? Em nome de Deus. Mostrarem que eles eram tementes a Deus. Com 8 dias, Abraão circuncidou o seu filho e circuncidou ele próprio junto. Ele tinha 100 anos. Passando tudo isso, Deus resolveu provar a fidelidade, o amor de Abraão. Chegou e falou para Abraão: leve o seu filho e ofereça no holocausto onde eu vou te dizer. E ele baixou a cabeça e foi. Levou seu filho no monte e fez o altar e ia oferecer a Deus. Mas na hora de amarrar, de colocar fogo, um anjo barrou Abraão, dizendo que não precisava, que Abraão tinha provado a sua fidelidade para Deus, porque Deus ia dar o seu único filho que ele tanto amava para Deus, né? E que era para Abraão soltar ele, e Deus ia prover um sacrifício lá, que foi uma cabra que estava amarrada no meio do mato, presa, né, sem querer. Foi aonde Abraão ofereceu a cabra para Deus, no local de seu filho. E o anjo ainda disse mais também, que era para soltar o filho, que dali em diante todas as sementes, todos os descendentes de Abraão seriam bem abençoados se obedecessem à voz do Senhor, os mandamentos de Deus. E após algum tempo, a esposa de Abraão morre. Ele fica muito triste. E como ele era peregrino e não tinha terras por ali onde ele estava, acabou comprando um pedaço de terra lá, no campo de Éfron, dos filhos de Zoar, e que tinha uma cova lá que podia sepultar a sua esposa. Foi o que ele fez. Aí passou-se o tempo, Abraão casou-se de novo, teve mais alguns filhos. Abraão viveu 175 anos. E daí seus filhos o sepultaram junto com a mãe lá, com a mulher de Abraão, né? E depois de sua morte, Deus abençoou o seu filho Isaque, pois ele queria ter muito um filho e a sua mulher Rebeca não podia, era estéril, onde Deus
fez ela conceber o filho dele. Não só um filho, mas 2 eram gêmeos, que foi chamado de Esaú e Jacó. O Esaú era mais querido pelo seu pai, porque ele era muito bom em caça, era muito bom no campo. E Jacó, como ficava mais em casa, era mais amado pela sua mãe. Com o passar do tempo, seu pai ficou velho, acabou ficando cego e queria dar a bênção para o seu filho mais velho, né? Seu primogênito, o Esaú, antes que morresse. Aí ele pediu para Esaú correr no campo, pegar uma caça, trazer, fazer um cozido para ele comer e abençoar o seu filho, né? Foi o que ele fez, foi para o campo. Enquanto ele foi para o campo, o seu filho mais novo, Jacó, soube, né, que a mãe dele contou, foi lá, enganou seu irmão e seu pai e pegou a bênção do seu irmão. Esaú, quando voltou, descobriu toda a mentira do irmão, contou para o pai, os dois descobriram, mas a bênção já tinha sido dada para Jacó. E Esaú ficou muito bravo, ficou muito triste, porque não tinha outra bênção para ele. E assim começou a contenda, né? Esaú ficou muito bravo, muito irado e prometeu que quando o pai dele morresse, ele iria matar o seu irmão Jacó. Mas, como o pai dele já tinha abençoado Jacó, falou para Jacó ir para outra cidade, buscar uma mulher para ele casar, e no caminho ele encontrou um lugar que ele dormiu lá e encontrou com Deus, que fez um pacto com ele também. Disse para ele, né, para Jacó, que se fizesse tudo que Deus ordenasse, do jeito que fosse, né, ele teria tudo, todas as terras, que as sementes dele seriam multiplicadas, enfim, né, e que ele era o Deus de Jacó e de Ismael, de Isaac, né, e Jacó fez um pacto lá, prometeu lá no local lá, que ele achava que era a casa de Deus, as portas da casa de Deus, dos céus. Fez o pacto de que se ele fosse e voltasse tudo bem, não faltasse comida, não faltasse vestes para ele, e tudo que Deus desse para ele tiraria 10% e devolveria para Deus. Foi aí que nasceu o dízimo, né? E passou-se o tempo, e Deus veio cumprindo o pacto que fez com Abraão. Abençoou Abraão em tudo. Aí passou para o filho de Abraão, o Isaac, né, por causa de Abraão. E de Isaac passou para Jacó, né, abençoou Jacó por causa de Abraão e de Isaac, né, deu bastante coisas para todos eles. Jacó ficou rico, teve muitos rebanhos e assim foi crescendo por bênção de Deus. Teve muitos filhos e quando Jacó estava fugindo aquela vez do seu irmão Esaú e foi buscar uma mulher na casa do seu tio, né, que era Labão, ali ele ficou por 20 anos, né, servindo Labão por causa de sua filha, da Raquel e da Leia, né, que ele tomou como mulher. E assim foi, serviu por 20 anos lá o seu tio e um dia resolveu voltar para casa de seu pai. Deus apareceu para ele e falou para ele voltar, né? Como ele já tinha muita coisa, tinha muito gado, muitos animais, muitos servos e tinha filhos, né? Falou para ele voltar. Só que ele estava com medo de voltar, né? Por causa do irmão, do Esaú, que queria matar ele, aquela vez ele tinha fugido. Mas ele foi e preparou na frente tudo dele, uns presentes que eram uns rebanhos, né? Para agraciar o irmão primeiro, para depois o irmão aceitar ele, né? Esqueceu o acontecido do passado. Mas chegando lá, Esaú, quando viu Jacó, saiu correndo,
para encontrar com ele, se alegrou, beijou, choraram juntos, se acertaram e enfim, ficou tudo bem. E os tempos se passaram, Jacó morou por ali e os tempos se passaram, o pai deles morreu. Com 180 anos, Isaac morreu. Então Deus apareceu de novo para Jacó, dizendo que o nome dele ia mudar para Israel e que ela era para ele se levantar dali onde ele estava e voltar para aquele lugar onde Deus tinha aparecido para ele a primeira vez, lá quando ele estava fugindo do irmão dele, o Esaú. E ele obedeceu, foi-se para lá. E naquele tempo, Esaú também foi bem abençoado, teve vários filhos, quais os seus filhos todos reinaram por ali, foram príncipes, todos foram príncipes. E Jacó, com seu novo nome de Israel, tinha um filho chamado José. Era o filho que ele mais amava, E isso provocava ciúmes nos outros filhos de Israel, Porque o seu pai sempre lhe presenteava com as melhores roupas, sempre mostrava que amava mais ele. E José tinha sonhos, Que todos se inclinavam para ele, todos obedeciam a ele, E isso deixava os seus irmãos mais e mais invejados ainda, Até que um dia os irmãos resolveram dar fim no José, resolveram matá-lo. Daí, só que um dos irmãos não deixou matar, fizeram jogar no poço lá, tirar as roupas e iam deixar lá, mas eles tiveram a ideia de vendê-lo, pois no dia estava passando os mercadeiros, no caminho, e daí eles resolveram vender José, para os mercadeiros, e os quais eles levaram para o Egito, e José foi vendido para o faraó do Egito. E o faraó gostou muito, via José sempre e gostou muito de José, porque tudo que ele fazia ele era abençoado. Deus abençoava tudo que ele tocava a mão. Aí o faraó acabou entregando a casa dele, todos os afazeres para a administração de José. Mas José sofreu injustiças lá também com a mulher do faraó, pois ela queria ficar com ele, queria se deitar com ele e ele não aceitou. Então ela inventou lá que ele queria pegar ela à força e o faraó acreditou e colocou ele preso. Mas ele indo preso, o cárcere lá, o chefe dos cárceres também gostou dele, porque via que tudo que ele colocava, ele era abençoado. Tudo que ele fazia, ele era abençoado. E entregou todo o cárcere lá, todos presos, tudo nas mãos de José, para tomar conta, cuidar. E um dia foi preso lá o chefe dos padeiros, o chefe dos copeiros, e tiveram sonhos lá e ficaram atormentados com o sonho, não sabiam interpretar, e José interpretou os sonhos para eles, dizendo que o copeiro ia ser restituído, pelo sonho dele, ia voltar lá na casa do faraó e continuar servindo. E o outro, o padeiro, o faraó ia mandar matar e escortejar e deixar para os pássaros comer. E foi o que aconteceu. José acertou, O faraó restituiu o copeiro e matou o padeiro. E assim se passaram mais 2 anos preso lá. E foi quando o faraó teve um sonho também, bem estranho. E chamou todo mundo lá, os sábios, os magos, para interpretar e ninguém conseguiu. Aí o copeiro lembrou de José e falou para o faraó que José tinha acertado o sonho dele e o sonho do outro amigo dele lá, do padeiro. E aconteceu certinho o que José falou. Aí o faraó se entusiasmou e mandou chamar José e contou o sonho para José. José
interpretou o sonho lá e falou: ó, seu faraó, aqui na terra vai ter 7 anos de fartura e vai ter 7 anos de fome, muita fome no Egito. O faraó acreditou. E como José era muito abençoado e muito querido por Deus, foi beneficiado. O faraó colocou ele para administrar tudo de novo. E abaixo do faraó era ele, e acima dele só tinha o faraó mesmo, não tinha mais ninguém, ele mandava em toda a terra. Daí foi onde o José começou a guardar todo o alimento nesses anos de fartura, e veio os anos de fome. Mas no final dos anos de fartura ali, antes dos anos de fome, José teve 2 filhos com a mulher que o faraó havia arrumado para ele. E José, nesses anos de fartura, juntou muito trigo, muito trigo. E daí, quando veio a fome, após algum tempo, todo mundo estava passando muita fome, foram e começaram a comprar o trigo do estoque de José, do faraó no caso, né? Como a fome era tanta, todo mundo passando fome, Jacó, o seu pai, né, o pai de José, também estava passando fome e descobriu que no Egito tinha trigo para vender e mandou seus filhos ir buscarem lá. Seus filhos foram e chegaram na frente de José, mas não conheceram José, seu irmão. E o sonho de José que ele teve quando era novo estava se acontecendo, que todos os seus irmãos e todo mundo ia se inclinar sobre ele. Foi o que aconteceu. Seus irmãos chegaram lá e se inclinaram para José para poder comprar o trigo. Mas José fingiu que não conhecia. Mas, resumindo, acabou liberando o trigo para os irmãos levarem para sua família, mas com a condição de trazer o irmão mais novo que tinha ficado com o pai Jacó em suas terras lá em Canaã. Eles aceitaram e foram fazer isso, né? Voltaram para casa para contar para o pai. Quando o pai ouviu tudo isso, falou que não ia liberar o filho mais novo, porque temia que acontecesse alguma coisa com ele. Ele ia ficar muito triste se acontecesse alguma coisa com o menino. Mas a fome continuou na terra e Jacó aceitou, né, que eles voltassem para a terra lá do Egito para comprar mais alimento com o irmão mais novo. E eles voltaram de novo para o Egito. Aí o José acabou se apresentando para eles, dizendo que era o irmão deles, que eles tinham vendido aquela vez e tudo mais. E choraram e ficaram tudo de bem de novo. E José fez eles voltarem para casa com um monte de mantimento para levar a notícia para o pai e para chamar o pai e todas suas coisas e toda a sua família para irem morar no Egito, no qual o faraó autorizou, e José ia sustentar todos eles, porque ainda tinha mais 5 anos de fome na terra. E o pai deles aceitou e ficou feliz. E assim foram todos, com todas suas coisas, para o Egito morar junto com José. E lá, com autorização e bênção do faraó, a família de José morou por um tempo lá. E nisso veio muita fome. Os egípcios já tinham gastado todo o seu dinheiro, né, comprando mantimento ali com José, que tinha estocado. E chegou no fim dos anos lá, acabou-se o dinheiro deles. E eles ainda tinham fome, né? Então resolveram chegar e pedir para José comprar as terras deles e fazer eles de servos, né, em troca de alimento. E José aceitou. Comprou tudo, as terras deles, os bois, tudo. E tanto que ficou tudo aquelas terras daí de posse de quem foi dono foi o faraó. E daí ainda José forneceu as sementes para eles plantarem, para os povos plantarem lá e tirarem uma quinta parte
e dá para o faraó como pagamento, né? Isso virou ordem, né? Todos tinham que fazer isso, e o resto que sobrasse, as outras 4 partes, era para eles usarem comida para eles e para a família, e para tirar semente e plantar na próxima temporada tudo de novo e dar os ônus ao faraó. E assim se foi, assim aconteceu. Jacó, Israel, né? Ele morou lá com seu filho, sendo sustentado por José por 17 anos, onde ele acabou falecendo daí. E antes de falecer, Jacó pediu, né, ordenou aos filhos, abençoou todos os filhos, lógico, né, e pediu para os filhos enterrarem ele junto ao seu pai, nas terras antigas lá que ele havia comprado, desde o começo lá que Abraão havia comprado dos filhos de Héteo e tudo mais. E foi o que aconteceu. E depois de eles terem enterrado seu pai, Israel, todos voltaram lá para o Egito e lá viveram mais um tempo, né, sustentados pelo faraó, por José, né. José viu seus filhos terem filhos, seus netos nascerem, continuou lá no comando de tudo, até que ele venha morrer. José morreu com 110 anos. E assim se findou esse livro bonito, maravilhoso, que ensina muito, né, sobre a benignidade, sobre a bondade de Deus nas nossas vidas, né? Porque se vocês pararem para pensar muito bem e refletir nesse livro do início de tudo até os tempos de José ali, o que Deus fez a todas essas gerações, que foi passando de geração em geração, Deus só vem fazendo o que prometeu, né? Dando terras, dando bênçãos, dando fartura, dando muitas coisas boas a quem teme a Ele, a quem obedece os seus mandamentos.